Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade civil do empregador no caso de acidente de trajeto. O acidente de trajeto é aquele que ocorre no percurso da casa para o trabalho e vice-versa. Antes da gente começar a absorver as informações necessárias, a expor as informações necessárias para conseguir chegar a uma conclusão sobre a questão trazida no vídeo, é importante pontuar e destacar o artigo 21 da Lei 8.213. O artigo 21 da Lei 8.213, ele vai equiparar o acidente de trajeto ao acidente de trabalho para fins previdenciários. Mas para fins de efeito trabalhista, a gente tem que olhar lá para o Instituto da Responsabilidade Civil, aplicada no direito do trabalho. Em regra geral, o empregador ele responde de forma subjetiva nos casos de acidente de trabalho. De maneira excepcional, quando eu tenho uma atividade com risco especial, onde eu tenho uma maior potencialidade lesiva nas atividades desenvolvidas pelo empregado, aí se aplica a responsabilidade objetiva. E o que seria a responsabilidade subjetiva? A responsabilidade subjetiva é aquela onde eu tenho que provar o dolo ou a culpa da conduta do empregador, no caso, para que haja o direito à indenização por conta da lesão sofrida pelo empregado. E a responsabilidade objetiva não depende da prova do dolo ou da culpa. Independente do dolo e culpa, eu vou ter o dever de indenizar. No caso, o empregador terá o dever de indenizar a lesão sofrida pelo empregado. Então, regra geral, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva nos casos de acidente de trabalho ou doença ocupacional, doença do trabalho, no caso, ao empregador. Ele responde de forma subjetiva. De modo excepcional, nos casos em que eu tenho uma atividade de risco acentuado, se equiparada a outras atividades, eu vou ter a aplicação da responsabilidade civil objetiva. No artigo 193 da CLT, a gente vai ter a disposição de algumas atividades onde eu tenha o risco acentuado, que é no caso onde eu tenho manuseio de inflamáveis, energia elétrica. A jurisprudência também cita os casos em que o empregado trabalha com moto, que no caso também tem uma atividade onde eu tenho uma exposição e um risco maior de exposição a acidentes. Nesse caso, a responsabilidade aplicada vai ser a responsabilidade civil objetiva. No caso trazido no vídeo, que é sobre a responsabilidade civil, no caso do acidente de trajeto, a gente vai aplicar também a regra que eu destaquei aqui. Regra geral, eu vou estar aplicando a responsabilidade civil subjetiva. E nesse caso, eu só vou conseguir o direito à indenização se eu provar que dolo ou culpa na conduta do empregador para que tenha ocorrido a lesão. De modo excepcional, a jurisprudência ela vem trazer os casos em que o empregador ele fornece transporte ao empregado. Nesse caso, ele assume o risco pelos transportados, pelos empregados transportados e passa a se enquadrar como transportador. Nesse caso, ele responde de forma objetiva. Então, independente do dolo ou da culpa, em caso de acidente e lesão aos empregados, nesse transporte, o empregador ele traz esse ônus para ele de responder de forma objetiva nesses casos de acidente de trajeto. Mas, via de regra, a aplicação é pela responsabilidade civil subjetiva, onde o empregado ele deve comprovar que houve dolo ou culpa do empregador para que houvesse a lesão. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da questão trazida no vídeo e até o próximo vídeo no canal.